Liga aí. Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro. Ah, é? Tem que ser ligado na verdade. Ligado na verdade. Ligado na Verdade, podcast aqui da Rádio Ceará pra você. João Lucas, como é que você tá? Rapaz, eu tô com fome, viu? Na hora da gravação agora eu tô morrendo de fome. Eu também tô ainda. Graças a Deus é sinal de saúde, né? Quando a gente tá com fome é porque não, o né? corpo tá Vai funcionando normalmente, né, cara? Eu acho, né? Pelo menos. Sei não. Mas tem gente que come mesmo sem estar com fome, né? Exato. Come. Isso aí é pecado, né, cara? Pecado, mas tem uma palavra bonita pro pecado hoje, é a compulsão, né? Ah, eu sou compulsivo pra comer. Não vou entrar nessa área. Só que a Bíblia chama de gula, não é verdade, Nácio? Olha aí, quem é que vai falar sobre gula pra gente hoje? Rapaz, quem vai falar sobre gula é o João Vitor, que inclusive já passou aqui no podcast. João Vitor, realmente é pecado mesmo? Meu nome é João Vitor Magalhães, eu pertenço à Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas, né? E respondendo à pergunta, sim, a gula é um pecado. Infelizmente um pecado muitas vezes romantizado. Sutil, né, cara? Muito sutil. Porque é como dizem, né? Uma linha muito tênue entre comer muito e ser um glutão, né? Uma pessoa que tem problemas com gula. Uhum. As escrituras elas nos dão uma diretriz, né? Esse versículo que eu vou ler aqui é uma diretriz muito geral, mas se aplica a qualquer área da vida, principalmente a área de comer, de comida. Que é o versículo de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, isso se aplica à vida sexual, se aplica à vida sentimental, às amizades, se aplica ao trabalho, se aplica a tudo. Inclusive na área de comer, na área do almoço, da janta, se aplica a alimentação em geral, né? Se aplica a tudo. É o versículo que a gente usa, Verdade. é o versículo que o crente usa para poder fazer a régua da vida dele. E aquela coisa, nós não estamos falando de regras religiosas. Tem gente que pode interpretar, rapaz, até para comer tem uma regra religiosa. Não é isso. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O cristão, né, ele foi salvo para servir a Deus, e isso envolve todos os detalhes da vida. E a Bíblia fala, tá aí, a palavra de Deus fala sobre comer para a glória de Deus, né? Imagina só, o cara almoçar, bota mais do que aguenta, né? Tô até falando de mim um pouquinho. Uhum. Serve pra mim. Aí você vai comendo, rapaz, botei demais, né? E nem precisava. Às vezes pode ser um sinal de gula, né? Uhum. Ou então, tipo, você até coloca pouco, mas dá aquelas repetidas inúmeras vezes, que mesmo sem você tá com fome, você continua. Acontecia muito comigo isso aí quando eu comia pizza, porque eu começava a comer e aí eu não sabia quando é que eu parava. Só sabia que tinha acabado porque Tinha acabado as pizzas que eu comprei. Tamo junto, no Ligado na Verdade. Mas é muito interessante, porque esse é um daqueles pecados que, no seu sentido geral, ele dificilmente é percebido, sabe? Ele é, dentre muitos, assim, a idolatria, né? Ela se aparece nas formas mais sutis, sempre na vida do cristão. O cristão, muitas vezes, ele tende a achar que a idolatria é sempre se curvar perante um ídolo, mas a idolatria pode ser qualquer coisa. Você pode adorar até a sua esposa, que, por Deus, é uma coisa boa, é algo que o casamento é algo instituído por Deus, é um ministério do Senhor, mas você pode idolatrá-lo. Você pode idolatrá-lo. E a glutonaria, nós podemos afirmar que isso é de certa forma, no seu sentido mais sutil, idolatria. Uma vez que é muito apegado ao prazer da comida. Você se apega àquilo, você vai comendo e não vai parando, você não consegue perceber. Já aconteceu várias vezes comigo também. Às vezes eu tava ali comendo um salgado, aí eu comia mais um, eu percebi que, já tinha ido 5 salgados. Quem vê parece que nem cabe direito. Mas tipo, já tinha ido 5 salgados. E olha só, cara, nem tava com tanta fome assim. Falando um pouco já de história da filosofia, né, um assunto chato, mas muito interessante, é que na antiguidade haviam
duas escolas de pensamento na Grécia, que eram a chamada estoica, muito conhecida, e a epicurista, ou os epicureus, né? Eles tinham uma visão acerca do que era ataraxia. Palavra nova, não é difícil, ataraxia. Que significa paz de espírito, ou prazer em espírito, etc. E eles buscavam, os estoicos, eles buscavam isso pelo conhecimento, né, pelo pensamento, e os epicureus, eles buscavam pelos prazeres, inclusive um deles era a comida. Então, a bagaceira era tão grande naquele tempo que nessas festas epicuristas, os homens comiam tanto até não aguentar, e eles provocavam vômitos em si mesmos para continuar comendo. Tu é doido. Isso aí tudo pra buscar o prazer e essa paz de espírito, né? Interessante, João Vitor, que embora muitas pessoas não façam isso, não busquem prazer na comida exatamente como esses caras que você mencionou, mas busca em momentos de tristeza, às vezes tem uma decepção, aí vai se afogar o quê? Na comida. Compra ali um pote de sorvete. Tem até aquele ali, estereótipo, né? Quando a pessoa come tá até triste. não aguenta mais. Hã? Tem até aquele estereótipo de quando, sei lá, termina um relacionamento, levam fora, compra ali um pote de sorvete, senta, vai assistir um filme triste. Pois é. Mas isso aí não acho que não sei se deve ser praticado. Não, é um exemplo. Eu creio que isso é um exemplo de gula. É você buscar auxílio ali naquele prazer relacionado à comida. Sem dúvida. E tem sempre também aquela famosa questão acerca dos limites, né, dos limites do homem. Porque, como eu disse, há uma linha muito tênue entre ser um glutão e ser alguém que come demais. Ora, a gente conhece, nós temos pessoas que passam o dia trabalhando, né, em serviços pesados. E isso come uma montanha de comida. Será que aquilo é gula? Eu creio que não. Com certeza não. Porque é a necessidade do corpo. Exato. Então, qual a melhor maneira de você definir, né, se peca com gula ou não? É você observar as necessidades do seu corpo. Isso é algo muito pessoal, porque você não tem como saber como é o corpo daquela pessoa, como é que é a rotina dela. Às vezes você vê, mesmo você não conhece a pessoa, e aí você tá lá num self-service, e aí você vê aquele prato enorme. Você não pode dizer assim, aquele cara tá cometendo gula. Pode sim, mas eu não sei o que ele fez durante o dia todo. Sei lá, o cara trabalha num serviço muito pesado, ele pratica um esporte que exige muito, e o metabolismo dele tem um gasto muito alto de calorias, ele precisa repor aquilo para ele sobreviver. Então, tem esse lado, como você comentou, mas também pode ser, sim, um pecado. Sim. E isso cabe a cada um de nós avaliar essa atitude de nós mesmos. E tem dia que o cara, de fato, tá com mais fome do que outro dia, né? Eu não amanheci bem, eu comi pouco no café da manhã, agora eu tô melhor, quero comer um pouco mais. Enfim, de fato, cada um deve se avaliar, né? Avaliar o seu coração, suas atitudes, e não simplesmente sair julgando os outros, né? A menos que você conheça alguém que realmente está sendo dominado pelo pecado e você sabe que de fato é um pecado ali, você pode exortar, dar um conselho, né? Isso aí. Porque o pecado da gula, é como eu disse, não dá pra você exortar alguém só porque você vê que ela tem assim, um prato bem afeiçoado, né, de comida, não dá. É um pecado que exige que você tenha assim, uma convivência com a pessoa, que você saiba quem ela é, o que ela faz, e que você tenha assim, um conhecimento da vida pessoal dela para poder você dizer assim, fulano, você tá caindo nisso. Como qualquer pecado. Óbvio que há os pecados assim de manifestação pública, como por exemplo um adultério, né? Assim, é bem escancarado. É bem escancarado. Agora a gula não. A gula é uma coisa que você tem que sutil, né? É muito sutil, você tem que saber. Né? Você tem que conhecer aquela pessoa para poder exortá-la da maneira mais bíblica possível, né? Porque aquela história do não julgueis não se aplica em todo juízo, mas se aplica onde? No juiz hipócrita. E você apontar o dedo na cara da pessoa que tem assim um prato molhado acusando-a de gula, isso é um juiz hipócrita porque você não sabe. Exato. Você não tem o conhecimento dela, você não sabe o que ela faz, o que ela fez. Então, é uma daquelas coisas que precisamos tomar cuidado com nós mesmos, é olhar o nosso pessoal, ver o que nós podemos, o que nós fazemos, o que nós aguentamos, observar bem isso, tomar muito cuidado para não cair e não se deixar dominar, porque todas as coisas são vistas, mas nem tudo convém.
mas eu não posso me deixar dominar sobre elas, é como Paulo afirma. Uhum. Mas também tomar um cuidado, aquele que é irmão na fé. Você tem um conhecimento, assim, de que aquilo é pecado. Ou você vê uma pessoa comendo demais, você tem que, primeiramente, ponderar se você conhece aquela pessoa antes de você ir apontar. E acredito que, mesmo que você conheça, eu acho que já chegar apontando, talvez não seja o melhor Não é conveniente. certeza. método para Isso. fazer isso. É necessário, sim, nós temos esse dever de auxiliar os nossos irmãos quando caem ou a gente vê que pode estar indo para um caminho que não é muito bom, mas não custa nada você fazer isso em amor, e é até o que a Bíblia diz. Olha, quer exortar, quer ajudar, faça com amor. É com amor que a gente vai conseguir vencer esses pecados, redirecionar para o caminho certo essas pessoas e a nós mesmos quando a gente está errado, e buscar entender se você faz isso. Por que você está fazendo isso aqui? Entende o que está acontecendo ali. Beleza, a gente sabe que é errado, identificou o erro. Entende o porquê que é daquilo ali. Ah, eu estou querendo suprir uma necessidade, precisando aqui de um prazer físico, alguma coisa. Calma lá, vê para onde é que isso aí está indo e se volta para Deus. É uma questão emocional? Entende tudo que está acontecendo, tenta entender, investiga, dê tempo lá, calma. E se volte para Deus. As suas necessidades devem ser satisfeitas e saciadas em Deus. Cara, pra você ver, é interessante observar como Deus, né, ele pensa em tudo na nossa vida, né? Deus quer que a gente honre a Ele em todas as áreas. Inclusive na forma como vamos nos alimentar, temos que honrar ao nosso Deus. E isso faz todo sentido, uma vez que o pecado atingiu todas as áreas do nosso ser. Um cristão, uma vez que ele foi salvo, foi perdoado, tem que comer, digamos, de forma santa, né? Agora a pergunta, que talvez a resposta já foi dada nesse momento, mas eu quero que vocês respondam. O João Como Vitor, comer para a glória de Deus? A gente já sabe Tem o que que- fazer para pão e vinho. desonrar a Deus. Pão mas e vinho, Jesus comia pão e vinho. E peixe também. Respondam aí. Como comer para a glória de Deus, né? É sempre observando esse princípio que Paulo nos coloca. Porque C.S. Lewis ele fala algo muito interessante no seu livro Quatro Amores, de que quando o amor ele se torna o centro de tudo, ele se tornaria um demônio, né? Mas não um demônio materializado, coisa do inferno, não, mas ele se tornaria um demônio porque ele suga aquilo de você, ele se torna ruim. Então, aplicar essa lógica no comer é interessante. Assim, se o comer ele domina, né? Se a comida domina, se o comer demais, se você sente assim, se você sente aquela coisa de comer mesmo quando não tem necessidade, você come desproporcionalmente a você, né? Você faz aquilo de uma maneira descontrolada, desregrada, e não é difícil você observar isso. Não é difícil. E nem é difícil você consultar amigos seus sobre isso, não é difícil. Porque as pessoas, os seus amigos também veem, óbvio, amigos próximos que conhecem você. E acima de tudo é observar isso, é ver quais são as suas necessidades e se isso volta para Deus. É uma coisa fácil de perceber. Em pouquíssimas palavras aqui, também em um contexto assim prático, se você está almoçando com sua família, com outras pessoas, né? E você... Pronto, digamos que tem um almoço na igreja, outro local, você está vendo uma fila enorme e você percebe que talvez não tenha tanta comida assim, você enche o seu prato. Então você tem que se ligar que outros precisam comer. Deixe para os outros, coma, né, de forma moderada, pensando no irmão. Ou então você tá lá com... tem vários pedaços de frango, você escolhe sempre os melhores, esquece dos outros. Cara, é quase que... É um egoísmo ali, né? Misturado com gula. São detalhes que você pode perceber o pecado da gula na sua vida. E se você sofre com isso, busque ajuda. Pastor e nutricionista também para te ajudar. E arrependimento, né? Em primeiro Também. lugar. Muito bom, João Vitor, obrigado, cara, viu? Foi muito bom ouvir você falar mais uma vez aqui sobre a palavra de Deus e que você volte outras vezes. Estou sempre disponível quando quiserem me convidar e, para a glória de Deus, estarei pregando a palavra onde me chamarem. Muito bom, valeu, Inácio, tamo juntos. Valeu! E aí, curtiu?
Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Ceará FM 102,7.